Casado com a Simone, pai de 3 filhos, Tiago, Laura e Ana. Com vocês, Ismael Sobrinho. Amém. Amém. Pai do Senhor, amém? Vamos que vamos. Feliz de estar aqui, né? Já conheci o bispo, mas nunca tinha vindo à igreja. Obrigado, irmã. A água é bênção. Já perdi as vezes que eu compartilhei essa palavra, mas ela é sempre boa. Sempre uma bênção. Porque, ainda mais para o nosso tempo, né? Esses dias até postei no Instagram que eu faço agora 15 anos de formado. Há 15 anos atrás, você levar um psiquiatra numa igreja para pregar, para falar qualquer coisa, era uma loucura. Entendeu? Tanto que o pastor, quando chamava, a gente assustava, porque assim, se ele está chamando um psiquiatra, porque a coisa está muito feia. Né? Então, ninguém chamava psiquiatra. Em igrejas mais pentecostais, tudo era demônio. Igrejas muito tradicionais, tudo é o aconselhamento, é o pecado, e a gente ficava ali no limbo, né? Tentando. E aí veio esse caos no mundo, né? A tendência é que piore, porque segundo Timóteo 3 diz que perto do fim, é engraçado, né? Isso, porque a gente se detém muito aos fatos naturais da escatologia, né? Se a vacina vai alterar o DNA, se nós vamos virar jacaré, bola de fogo, quando tem aquelas luas de sangue, né? A gente se preocupa tanto com essas coisas, mas é engraçado que Jesus, ele fala de um sinal comportamental, porque ele fala assim, que o amor ia se esfriar, e que os relacionamentos mais fortes iam se deteriorar, que eram os de pais e filhos com os pais. Né? E aí Paulo depois, pelo mesmo Espírito, ele diz assim que nos tempos do fim os homens serão arrogantes, jactanciosos, amantes de si mesmos, aborrecidos de Deus, desobedientes. E ele fala uma frase que tem que mexer muito com a gente, porque ele diz assim, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Muita coisa que vai parecer religiosa, mas não vai ter nada do poder de Deus. Nada do poder de Deus. Né? Então, esse esfriamento, né? esse narcisismo social, isso vai aumentar com o tempo. Só que isso não é novo, eu não vim aqui falar disso hoje, eu vim aqui hoje falar um pouquinho das emoções, porque a gente tem que estar preparado para esses processos. Né? E, para isso, a gente tem que tirar alguns mitos, tirar alguns tabus sobre esse negócio de emoções. Né? A gente tem que abrir um pouco a mente para a gente poder avançar no que é esse negócio de emoção. E aí eu vou usar... tem vários personagens bíblicos que deram BO. Né? Davi teve... Se eu tivesse consultório perto de Davi, ele ia passar lá. Entendeu? Não tem dúvidas. Né? Moisés... Jeremias eu nem falo, coitado. Já foi conhecido como profeta chorão. Né? Mas ninguém representa tanto na Bíblia essa dualidade de você ter dias de muita confiança em Deus e dias de desespero. Dias assim, de muita esperança e dias de muita angústia. Né? Dias de muitas palavras proféticas, mas dias de extremo desespero. Ninguém representa isso tanto quanto o profeta Elias. Né? Elias era maravilhoso. Vamos ler aqui Reis 17. Depois nós vamos orar e vamos falar sobre a vida dele. Mas começa lá em Reis 17, 2. É o primeiro texto que eu gostaria que vocês lessem hoje. 1 Reis 17, 2. 1 Reis 17, 2, Deus dá uma ordem para Elias. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu darei ordens aos corvos para alimentarem você lá. Essas são as primeiras fases. A segunda fase, que eu queria que vocês lessem,
1 Reis 18 e 36, que é um dos textos que toda igreja pentecostal ama esse texto. Quem não sabe a história desse texto, Elias era um sujeito esquisito, ele usava um cinto de couro, ele era de uma cidade bem significante, ele era um maluco da época, tipo João Batista, assim. Ele não tinha aquele estereótipo de homem de Deus, assim, e tal. E na época existia um processo complicado, porque as pessoas não estavam adorando a Deus, eles estavam adorando a outros deuses. E na época do Elias, o deus que eles adoravam chamava-se Baal. E tinha um rei chamado Acabe, uma mulher que era a esposa dele, que ela mandava mesmo no reino, não era tanto o marido. Por isso que, se você vai no curso de libertação, a pastora fala assim, você tem espírito de Jezabel, é porque não é coisa boa para o seu lado, irmão. Entendeu? Porque a esposa do Acabe era Jezabel, e ela mandava no negócio. Por isso que ele fala assim, essa mulher tem espírito de Jezabel, é espírito de dominação, de insubmissão e tal. Mas vamos pular essa parte, não é esse o tema hoje. Mas essa Jezabel e esse Elias, e esse Acabe, o que eles estavam fazendo? Todo mundo que falasse que era crente, eles mandavam cortar a cabeça. Mandavam cortar o pescoço. Né? Aí, Deus começa a história de Elias de um jeito muito interessante, porque Deus começa primeiro colocando ele numa situação onde ele tem que depender do sobrenatural e do natural. Isso é uma coisa muito interessante, porque a primeira ordem que Deus dá para ele é ir para a beira do riacho, e aí o sobrenatural era comida, os corvos traziam comida para ele, mas o natural, que era a água, Deus não o trazia, ele bebia da água do riacho. Era uma fase de natural e de sobrenatural. Posteriormente, Deus insere ele numa jornada de espiritual muito forte, que culmina em Reis 18. Reis 18, depois vocês leem em casa, vou ganhar tempo aqui, Deus manda fazer um congresso na Praça 7. Foi mais ou menos isso que Deus mandou fazer. Deus vira e fala assim, você vai reunir todos os adoradores de Satanás lá na praça. E nós vamos fazer um desafio do raio laser. Foi mais ou menos isso. Então, o que Deus fez? Mandou Elias colocar um buraco, jogar umas águas lá. E vocês sabem desse texto. Os encapetados começam a fazer as mandingas, a orar, a buscar o Deus deles. E nada acontece. E Elias está tão bem, ele está tão no espírito, ele está tão cheio de Deus, ele está tão nos mantos. Ele está tão no sapatinho de fogo, né, que ele vira e ele começa a fazer zoeira. Pode ser que o seu Deus esteja escovando o dente. Pode ser que a conexão 4G dele caiu. E aí, na hora que chega a vez de Elias, Deus fala com ele assim, agora é a minha vez. Aí o versículo 36, capítulo 18. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus de Israel, que eu sou teu servo. E que eu fiz todas essas coisas por ordem toda. Responda-me, ó Senhor. Responda-me para que o Senhor saiba, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, raio laser, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e secou a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E Deus dá ali uma unção tão forte em Elias, que ele mata todos os profetas de Baal que estavam ali naquele dia. E o povo de Israel enlouquece. Porque eles viram o milagre. Porque eles viram uma coisa acontecer. Eles viram uma situação assim sobrenatural. Mas aí entra o que eu quero colocar aqui hoje, que a gente não vai ter só essas fases de sobrenatural na vida da gente.
de que a caminhada cristã, por mais experiências sobrenaturais, por mais experiências fortes, por mais vivências com Deus que você possa ter, vão existir momentos onde há dúvida, onde há angústia, onde há incerteza, onde o medo, onde você não vai, às vezes, conseguir trazer à memória o que te dá esperança. E esse texto começa em Reis 19, eu gostaria que vocês lessem comigo aqui também. Em Reis 19 acontece uma coisa que parece paradoxal. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como ele havia matado todos os profetas de Baal à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bérseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e morreu. E nós vamos orar um pouco. Pai, que o Senhor nessa noite nos ensine a sua palavra. Nos ensine, ó Deus, conforme o seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos derrubar, Deus, fortalezas na mente. Que o Espírito Santo do Senhor venha transformar a nossa vida. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos mostrar a realidade do Senhor. Deus, que o Senhor venha nos fazer como fez com teu filho Elias. Nos resgatar, ó Deus. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa história é interessante porque parece que o cara é bipolar. A gente... O que faz um sujeito encarar 800 profetas de Baal no domingo e ele fugir de uma mulher na terça-feira? Esse texto ele tem muitas coisas interessantes. E ele é lindo. Vocês vão ler ele em casa. Queria que vocês lessem mesmo. Porque o primeiro mito que esse texto derruba é essa ideia de que uma pessoa muito de Deus não tem crises psíquicas. Que as pessoas que têm muita experiência com Deus, elas não têm fases emocionais ruins. A gente vem de um processo no Brasil, da década de 70, muito perigoso, muito complicado, porque a gente começou a vender uma ideia de um cristianismo de sucesso, de um cristianismo de bem-estar, de um cristianismo onde é pecado você falar que você está mal, de um cristianismo onde você tem que estar, tem um hino que eu não gosto, que ele diz assim, Jesus é alegria, euforia todo dia. Não é. A gente vem de uma tradição cristã que tenta o tempo todo dizer para a gente que a gente não pode, que se nós expressamos sentimentos ruins ou negativos, isso é um sinal de que nós não estamos orando o suficiente, que nós estamos em pecado, que nós estamos endemoniados, que nós não demos o dízimo na semana passada, ou quando a gente não sabe nada, a gente diz que a pessoa tem uma brecha, entendeu? Ela tem uma brecha, entendeu? Então, o Elias é essa prova, né? Essa prova viva de que um crente forte dos mantos, de que uma pessoa que teve experiências fortes com Deus, ela vai ter fases ruins. Os salmos são carregados disso. Há salmos que Davi diz, a minha alma exulta no Deus da minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Mas tem salmos que ele diz, apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Porque está abatida, ó minha alma. Não sei se é o John Piper, se eu não me engano é o John Piper, ele tem uma frase
que ele diz que a gente sempre vai se encontrar nos Salmos, porque é verdade, porque os Salmos não é a vida cristã mentirosa que é ensinada. Se a gente lê Salmos, a gente vê a vida real. O dilema do ímpio prosperar e você não. O dilema de você estar sendo perseguido. O dilema de você estar lutando com a enfermidade. Esse é Salmo. E Elias, ele vem dar esse choque na gente, porque, poxa, tive tantas experiências. E quando a gente entra na crise emocional, a gente começa a acreditar no que as pessoas estão falando. Eu devo estar em pecado mesmo, eu devo estar com o diabo no corpo. Fizeram uma macumba para mim. Estou dizendo que não existem essas coisas, mas a gente começa a questionar, porque quando você entra na crise das emoções, quando você entra no processo de desgaste emocional, e eu vou falar um pouquinho depois aqui sobre isso, vai acontecendo uma série de coisas com você. Uma coisa bem clara que a gente vê é que você passa a perder um pouco a sua fé. Pensem bem, se Elias estivesse bem no capítulo 19, igual ele estava no capítulo 18, ele ia dizer para Jezabel assim, Jezabel, o mesmo Deus que me usou para matar 800 e tanto anteontem, sei lá quanto tempo foi isso aqui, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu vou passar o cerol. Entendeu? Deus vai. Eu vou ser usado, cara. Já reparou, né? A gente, quando está com alguém mal, a gente fala assim, você tem que orar mais. Isso é porque você não tem fé. Elias tinha fé. Elias orava. Tudo indica que ele não pegou nem a Betseba aqui entre 18 e 19. Entendeu? O pecado ele não estava. Mas essas crises emocionais, elas roubam a sua identidade, porque quando a pessoa não está bem, ela hiperdimensiona as coisas ruins e hiperdimensiona as coisas boas. Se tem 100 cenários, 99 positivos e um ruim, você foca no ruim quando você não está bem. Porque a Bíblia diz, não vai dar tempo de falar isso aqui hoje, que nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,16. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Você tem um banco de 3 pés. Eu sempre falo isso lá no Instagram, para quem sabe. Se você estiver mal, biologicamente, emocionalmente ou espiritualmente, uma das áreas vai afetar a outra. Não tem jeito. Então, quando a gente está mal, a gente começa a questionar quem que a gente é em Deus. Olha o que o Elias fala. Ele fala uma coisa muito estranha. Ele fala assim, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe o que é isso aqui? Você começa a questionar o seu chamado. Deus desistiu. A outra tradução diz assim, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Eu não sou melhor do que os meus pais. Você vai perdendo a identidade em Deus. Você chega num ponto que você não consegue enxergar você como Deus te vê. E essa foi a oração lá de Agostinho, né? Quando ele estava angustiado, Agostinho fala assim, Senhor, lá no Confissões, livro 10, ele fala assim, Senhor, faça-me ver-me como o Senhor me vê. Porque quando a gente está mal, a gente está com a mente distorcida, com a nossa psique doente, com o nosso corpo doente, aquilo afeta a nossa espiritualidade. Te tira a energia. A Bíblia diz que ele deitou, ele estava tão sem força que ele deitou. Você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue fazer. Você sabe que tem que orar, que tem que vir aqui na palma, mas você não tem força. Você quer ficar lá no Instagram, passando stories. Você sabe o que tem, mas as suas forças, as pessoas até não vão entender muito como é que você está, porque você vai conseguir trabalhar, fazer as coisas mais importantes. Quando a gente está mal, no início é assim, a mente da gente tria, você faz o que é importante. Mas aí as pessoas falam assim, uai, mas é engraçado, ele tem energia para fazer tal coisa, mas ele não tem energia para as outras. E as pessoas não vão entendendo que quando você está angustiado, você está buscando os prazeres, as caixinhas do nada, você está querendo, você está com antipatia de tudo.
E esse estado emocional, ele gera isso também. Olha o que a Bíblia fala. Que o Elias, ele deixou para trás o seu moço, o seu servo. Ele tinha um estagiário, que depois se mostrou muito mais top que ele. Mas vamos lá, provável que seja o Eliseu que estava aqui. E é engraçado isso, porque ele estava mal, e eu acho que o Elias achou que ele ia ser morto. E às vezes quando a gente é crente e não está bem, a gente não quer demonstrar para as pessoas que estão perto da gente o que a gente está sentindo. Eu acho que Elias pensava assim, esse estagiário está acostumado a me ver mandando laser do céu, multiplicando farinha, corvo trazendo comida. Esse estagiário está acostumado a me ver crente pentecostal. Entendeu? Eu não quero que ele me veja assim. E aí a gente começa a entrar nessa roda louca. A gente começa a não falar dos nossos sentimentos. A gente vai fechando no mundo da gente. Porque se a cultura diz que eu tenho que ser feliz, se a sociedade diz que eu tenho que estar bem o tempo inteiro, se às vezes até a igreja diz que eu tenho que viver alegria e euforia todos os dias, se eu entro no Instagram, está todo mundo feliz, está todo mundo empoderado, cheio de sonhos, e eu tenho vergonha de compartilhar e de mostrar-me nos momentos de dor e de angústia, porque eu não quero ser visto pelas pessoas, eu quero preservar a imagem que eu tenho do profeta pentecostal. A gente vai entrando nessa roda, sem fé, sem esperança, sem identidade, sem caminhos. E alguns até chegam ao ponto de pensar em suicídio. Crente suicida. Já vi muitos. Só que o suicídio do crente é diferente. Quando eu pergunto para alguém assim, você quer se matar? Uma pessoa que não teme o Senhor, ele fala assim, rapaz, eu tenho vontade de dar um tiro na cabeça, me enforcar. Aí eu pergunto para o crente assim, você tem vontade de se matar? Se ele não estiver muito mal, ele vai me dizer assim, doutor, eu tenho medo de perder minha salvação. Eu não quero ir para o inferno, tal. Porque tem essas coisas, tal. Aí eu pergunto assim, o fulano, mas você tem pedido a Deus para te levar? Ele fala, todo dia eu oro para Deus me levar. Oração de suicida. Você não fala, eu não tenho coragem, mas se eu tiver um infarto vai ser bom. Se eu for atropelado vai ser bom. Por que eu não morri de coronavírus? Vocês acham que essas coisas não acontecem na igreja, mas acontecem todos os dias. Está cheio de gente que entra numa igreja aqui, ó. E olha que aqui, ó, vocês são acolhedores. Eu vi aqui, ó, pouquinho que eu entrei. Mas está cheio de gente que entra e sai com uma angústia, com uma dor. E a gente não sabe o que está acontecendo no coração delas. Porque a gente, de antemão, quase que intima as pessoas a estar felizes. A gente, de antemão, quase intima as pessoas a estarem alegres. E nós vamos criando uma comunidade pseudo-pessoas estáveis, mas que dentro de casa vivem os caos, que deitam chorando, que dormem vivendo angústias terríveis, que não tem esperança nenhuma de vida. A Bíblia diz que o Elias ele teve medo. E ele chega debaixo da árvore e ele disse, já tive o bastante. Tira a minha vida, que eu não sou melhor do que os meus pais. Começa com um questionamento de identidade. Começa com uma perda de energia. Começa com uma perda de prazer nas coisas. E chega ao ponto de você achar que não vale mais a pena viver. Elias, ele entra nesse processo num período de pressão espiritual muito grande. Elias entra nesse processo num período de isolamento muito grande.
Elias entra nesse processo num momento onde a igreja real do Senhor, ela não era bem vista na terra. Elias, ele entra nesse processo em um momento onde as pessoas que serviam a Deus, elas estavam impedidas de congregar. Porque se elas se reunissem e congregassem, a Jezabel sabia onde estariam os profetas e eles não poderiam ali glorificar a Deus junto. Era um momento onde as pessoas que eram de Deus eram provadas isoladas. Eram provadas em distanciamento. Elas não estavam juntas. É um momento muito parecido com o que a gente está vivendo, que a gente está vendo nesse último ano. Deus, na sua soberania e glória, colocou a gente numa esteira, num teste ergométrico emocional, e Deus acelerou a velocidade, e ali nós vimos muitos que nós não aguentamos a esteira. Alguns quebraram, alguns caíram da esteira, outros tiveram um infarto, outros morreram. A gente sentiu, nesses meses, o pior das nossas emoções. Dentro de casa com a mulher. Os pais estão loucos para a escola voltar. Eu estou também, entendeu? Menino. A gente foi no limite. Para tudo. Agora é você sentado debaixo de uma árvore. Agora não tem um bispo para orar para você todo dia. Nós ficamos meses assim. Nós ficamos meses assim. E eu acredito que isso é muito oportuno para o nosso tempo, porque Deus, Ele traz aqui uma série de coisas lindas para nós nesse texto, que você vai ler em casa depois. A grande verdade desse texto, a grande beleza desse texto, é que Deus não quer levar os seus filhos na pior. Deus não quer conduzir os seus filhos ou levá-los à morte antes que todos os planos dele se cumpram na vida do filho. A beleza desse texto é que o profeta, ele é mais importante do que o ministério profético. Deus simplesmente para tudo em Israel. Deus não está preocupado com o avivamento. Deus, de repente, você está num filme daqueles de alta velocidade, tipo Missão Impossível, aquela câmera correndo, aí de repente a câmera vem, zoom no cara. Deus vai dar um zoom, porque Deus mostra assim, eu cuido das pessoas que eu conheço. Deus começa a olhar para o Elias, e Deus não é como a gente, né? Deus sabia que Elias não era assim. Deus sabia que Elias estava assim. Outro dia eu disse para um paciente, acho que eu até coloquei isso em rede social, numa live, sei lá, que o diabo ele tem uma vantagem sobre a gente. Ele tem uma vantagem. O diabo vem atendendo gente desde Adão e Eva. Ele é um psicólogo experiente. Mas a Bíblia diz que a gente tem uma graça, porque o diabo, ele sabe o que é a natureza humana pela observação. Mas a Bíblia diz que o Deus se fez carne, e que nós não temos um sacerdote que não se compadece, porque ele soube o que é a natureza humana. Jesus, ele olha e ele sabe. A gente vê Jesus empoderado, mas a gente vê Jesus ali. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tem um plano B. A minha alma está abatida até a morte. Quantas vezes Jesus chorou? Quantas vezes ele se alegrou? Quantas vezes ele foi no barzinho da época? Ele estava lá. E aí Deus, ele fala assim, calma. Porque quando a gente está mal, e se você é de Deus,
Deus não deixa nenhum filho seu se perder. Se Deus te selou, irmão, Deus não é um macabro, que ele tem um quadro, e ele diz assim, hoje ele merece estar no livro da vida. Ah não, hoje ele foi na academia, ele olhou muitas mulheres, tirar aquele do livro da vida. Está eliminado. Deus não é assim. Deus constrói alianças. Deus não desperdiça pessoas, né? Deus não descarta profetas em dias ruins, né? Deus não elimina as pessoas porque elas estão sem fé, porque a própria fé não vem de nós, ela é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Deus simplesmente vai construindo o nosso coração. E aí ele começa a fazer 3 coisas que eu vou falar para a gente terminar. Como que Deus faz com a gente quando a gente está mal? E esse texto tem 3 lições importantes que vocês vão aprender. Mas antes disso, eu queria que vocês olhassem o versículo 4. Desculpa, o versículo 5 de Reis 19. Reis 19, 5. A Bíblia diz uma coisa linda. Linda, 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 linda. Depois disso, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse-te, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Sabe o que é a beleza desse texto? Deus, Ele sabe a linguagem que Ele precisa usar com você de acordo com o momento da sua vida. Quando Elias estava bem, gente, quando ele estava estável, ele bebe da água suja do riacho. Quem traz comida para ele são os corvos. Mas no dia da dor dele, no dia da angústia, no dia da depressão, sabe o que Deus faz? Deus não manda água de riacho, Deus não manda corvo. A Bíblia tem uns detalhes que são lindos. A Bíblia diz o seguinte, que o pão estava assado sobre brasas quentes. E a água não estava no riacho, a água estava num jarro de água. E quem levou para ele não foi um corvo, quem levou para ele foi um anjo. Deus, ele olhava o cara, ele falava assim, não é o dia da lombada, não é o dia da pancada, é o dia do cuidado. Entendeu? É o dia de amar. Então, quando você estiver com alguém que está mal, você ali, se você der um copinho de água fria para alguém, você, não é assim a palavra? Senhor, mas quando que eu deixei de te... Uai, muitas vezes eu tive fome, você não deixa de comer, papapá. Então, quando você vê alguém que está quebrado, você tem que entender que tem o dia do cuidado. Entendeu? Tem hora que não é a hora do corvo, não é a hora da lombada, não é... Tem hora que é a hora da água, no jarro. Tem hora que é a hora de servir com amor. Tem hora que é a hora de você servir com compaixão. Com misericórdia, com aceitação das diferenças. Deus não reprimiu Elias porque ele disse o que ele estava sentindo. E aí Deus começa a sequência que eu falei das 3 coisas que o cristão vai fazer para ele sair da crise. Olha que coisa interessante. Quando a gente é muito pentecostal, né? O que a gente quer quando a gente é pentecostal? Que Deus... E não está errado, não. Eu estou dando um exemplo. A gente quer assim, Deus, manda um manto, uma unção sobrenatural. Me dá um repleplé, me põe de pé. Levanta um profeta no meio da igreja e que ele faça isso que te digo, e etc. É o que a gente quer. Deus poderia simplesmente chegar para o Elias aqui, ó. Poderia.
e falar assim: receba. Receba. Mas tinha um aprendizado. Toda dor tem um aprendizado. Todo deserto tem um aprendizado. Para o cristão, toda fase de angústia emocional tem uma visão espiritual diferente. E aí Deus começa a fazer umas coisas doidas. A primeira coisa que Deus faz com Elias é o quê? Mandar ele comer. Mandar ele comer. E engraçado que a Bíblia diz que ele comeu pouco. Aí o anjo voltou e disse assim: come. Tinha um Red Bull naquela comida. Versículo 8. Ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Até chegar ao monte de Deus. Tem um simbolismo, né? Antes de eu fazer as transformações emocionais, antes de eu fazer as transformações espirituais, eu preciso que você se fortaleça fisicamente. Sabe o que tem crente que está precisando nesse processo que a gente está passando? Descansar. Dormir. Fazer atividade física. Mudar a dieta. Comer as coisas direitinho. Eu tenho parente adventista. Eu sempre brinco que a gente tinha que orar como assembleano, ler a Bíblia como presbiteriano e comer igual adventista. Entendeu? Porque são tudo natural. E o adventista tem um negócio que é o sabático, né? O sábado é sagrado, né? E eu tenho para mim, eu vou perguntar isso no céu, que o Elias chega nesse ponto porque ele vinha num burnout espiritual. Elias é aqueles profetas, aquelas irmãzinhas do coque, que não tem sossego, que onde vai todo mundo quer uma oração, todo mundo quer uma resposta. Às vezes você adoece porque você ajudou muita gente. Porque você foi por muito tempo para a raiva emocional de muitas pessoas. Porque as pessoas já olhavam para você com uma expectativa muito grande. Porque os profetas de Baal, a experiência é linda, fogo dos céus. Mas vocês já pararam para pensar? Você estar um dia inteiro sozinho na convenção anual dos satanistas e Deus mandar fogo dos céus, a pressão. O Elias, ele acordava, a Jezabel ficava catando os caras, os profetas, e tinha uns escondidinhos, e ela mandava matar. Você acordar todos os dias e pensar que você ia morrer. Porque as crises, assim, elas não vêm, hoje a medicina já mostra isso, elas não vêm com 1 mês ou 2 de estresse, elas vêm com anos de estresse. Eu acho que ele vinha. Ele vinha. E chega uma hora, como diz nas maratonas, ele quebrou. Burnout. Desgaste físico. Devia estar com herpes. Cabelo caindo. Resistência à insulina. Devia estar detonado. Então, o primeiro passo que você tem que olhar hoje é como é que está a sua vida física. O que você está comendo? A Bíblia diz assim que os filhos do mundo são mais espertos do que nós em muitas coisas. Ele vai lá e faz a caminhadinha dele. Ele vai lá e come uma comida melhor. E a gente fica só espiritualizando tudo. Deus não quis espiritualizar tudo aqui. E aí Deus começa a parte gostosa do texto. O Elias, quando a gente acha, né, que a gente pode esconder de Deus. Então eu falei do corpo. Quando a gente está mal, eu sempre dou uma dica para as pessoas. Quando você está mal, que você não quer orar, que você está meio cansado, tem uma estratégia. Você escreve a oração, cola na parede,
Aí antes de dormir, você fala assim, Deus, dá uma lida aqui, ó, que eu estou cansado, que eu vou dormir. Entendeu? Você escreve a oração. Entendeu? Aí, Deus, dá uma lida aqui, ó. Tá tudo aqui. Eu não estou com paciência nem para orar. Entendeu? Obrigado. Porque é interessante, porque o Elias ele tenta fugir de Deus, né? Ele era para lá para o monte, mas aí ele esconde dentro da caverna, né? A caverna pode ser um monte de coisa. É engraçado que ele estava no Monte Santo. A caverna pode ser até a religião. Quantas pessoas elas se escondem na religião? Você aprende o vocabulário evangélico? Meu querido, meu amado. Você fala, eu tenho raiva desse negócio. Chamou de meu querido, meu amado. Esses caras liso demais, escorregadio demais. O cara que nenhuma vez ele estressa perto de você. Eu tenho medo desses caras, entendeu? Eu gosto daqueles amigos assim, aqueles que estressam, que você vê brigando com a mulher no telefone, que você vê, sabe? Você vê dando tapa nos meninos. Esses são os bons. Esses muito escorregadios, a gente fica meio esperto. Aí o Elias, ele tenta esconder. Aí Deus, olha se você vê, gente. O que Deus faz com ele aqui? Deus faz com ele terapia. Deus faz terapia. Porque o Salmo 139 diz que Deus sabe dos nossos pensamentos antes de nós falarmos qualquer coisa. Então, por que no versículo 10, no versículo 9, ele entrou na caverna, a palavra do Senhor veio a ele e perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, meu Deus. Esses caras são tudo demoniados, esses israelitas rejeitaram a tua aliança. Cansei de pregar. Esse povo de Deus é chato. Você faz 10 coisas, no dia que você não faz, eles te rejeitam. Eles são tudo fofoqueiro. Ou raça ruim é raça de crente. E eu não aguento mais igreja evangélica. Por mim, você matava isso tudo. Eu cansei. Ele fala mais ou menos isso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram todos os profetas. Eu sou o único que sobrou. Não era verdade. Mas quando a gente está mal, a gente acha que a gente é sozinho, né? E agora também estão procurando me matar. O Senhor diz, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um fortíssimo vento que separou os montes e migalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo houve um murmúrio de uma briga suave. Quando Elias puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que está fazendo aqui, Elias? Olha o que o Elias fala. A mesma coisa. Porque quando você está mal, você é chato, você é repetitivo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os crentes são chatos. Eu não aguento mais essa igreja. Estou com antipatia de crente. Bons meus amigos do boteco. Não aguento mais esse povo. E tal. Você vê que o caso era tão grave que Deus gastou 2 sessões de psicanálise. Entendeu? Porque Deus não simplesmente queria restaurar a vida espiritual dele. Deus queria restaurar a identidade emocional dele também. Deus queria que ele falasse. Sabe qual que é o segredo da terapia? Falar. Pode pegar qualquer técnica de terapia. Se o paciente não externalizar, e às vezes ele vai no psicólogo, ele fica 6 sessões sem conseguir falar. Né? Aí ele só, lá para a 10ª sessão que ele fala. Mas a gente tem que colocar para fora. A gente tem que ser honesto com os nossos sentimentos diante de Deus. Se você está com raiva, vai para o monte e fala, Senhor, eu estou com raiva. Eu sou um verme de Jacó, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus está difícil para mim. Não é repetir mantra de felicidade, eu vou ser feliz. O sucesso vai me alcançar. Yes, yes, yes. Não é esse. A Bíblia é o livro dos desabafos sinceros.
das orações condizentes com as emoções, dos desesperados, cheios de Deus, mas desesperados, dos Abraãos que têm medo, dos Jacós mau caráter, dos Davi compulsivos sexuais, dos Elias que vivem crises psíquicas grandes, que roubam a identidade. Mas vocês podem ver que o que ofende a Deus é trocá-lo por um outro Deus. O que ofende a Deus não é a nossa sinceridade de sentimentos diante dele. Quando Lázaro morre, Jesus tinha dado uma palavra muito forte. Ele falou assim, essa enfermidade não é para a morte. Jesus já tinha mandado o WhatsApp no grupo. Não preocupem no grupo. Ele já ressuscitou. Não é para morrer, vai ressuscitar. Não é para morrer, não. Jesus falou que não ia morrer. Aí, o homem morre. Jesus ainda faz uma horinha lá, e o cara fica lá fedendo. Quando as mulheres vêm para cima de Jesus, aí elas falam assim, Senhor, muito triste. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Você vê como é que é a fé, né? Elas tinham visto tanto milagres, né, de Jesus. Elas já tinham visto tanta coisa louca. Mas a vida tem hora que coloca a gente em situações tão pesadas que a gente não consegue ter fé. Estava morto. E Jesus podia dar um monte de respostas. Vocês não são crente. Eu mandei no grupo que ia curar. Cadê a sua fé? Vocês têm que aprender a determinar no mundo espiritual. Vocês não creem na palavra. Não. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no sentimento delas. Olha que coisa louca. Na cabeça de Jesus, ele já via Lázaro ressuscitado. Na cabeça de Jesus, Lázaro já estava vivo. Jesus, pelo Espírito, ele já via Lázaro ali do lado dele em questão de 5 minutos. Mas naquele momento ele achava que era importante compartilhar a dor com elas, e a Bíblia diz que ele chora. Ele chora. E é o que Deus quer que ele faz aqui. Fale, meu filho. Desabafe. Você não vai ser curado se você ficar escondendo as coisas. Eu vou falar isso para vocês hoje. Vocês não vão ser curados se não esconder as coisas. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. A gente confessa para cima para ser perdoado, vertical. Mas a confissão horizontal para o outro, ela traz cura. E aí a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas. Você pode ser essa pessoa, mas você pode ser aquele que escuta essa pessoa. Você pode ser aquele que vai romper todos os estereótipos de um Deus que coloca inúmeros pré-requisitos para as pessoas serem aceitas. Você vai ser aquele que vai vencer os estereótipos de que as pessoas que estão na igreja são todas perfeitas. Você vai ser aquele que vai vencer o estereótipo e vai ser assim uma testemunha ambulante, onde você for, que as pessoas vão olhar para você, elas vão pensar assim, que legal, esse cara, essa mulher me demonstra que bem-aventurados são os pobres de espírito. Os mendigos espiritual que eu falo. As pessoas com medo, os loucos, os aterrorizados, os sem fé, os sem esperança. Deus é o Deus dessa gente que esconde nas cavernas e tira essas pessoas para fora. E aí Deus faz a terceira coisa. Então eu queria deixar isso para vocês. Cuida da sua alma. Confesse. Católico tem uma vantagem. Eles têm confissão, né? Você entra lá no confessionário do padre, ele não vê você. Se você já for católico.
naqueles raiz mesmo. Aí o cara senta e conta a vida dele. A gente tem que aprender a confessar, né? Sem ser fofoqueiro, né? Sem passar para frente o que você está ouvindo. Sem quebrar vínculos emocionais que estão sendo construídos. É muito triste que eu atendo muitos pastores, e às vezes a única pessoa que eles têm confiança de contar o que eles sentem é para um médico num consultório. Porque eles sabem que dali não vai sair. Aí eu pergunto, você não tem um amigo na igreja? Não, se eu contar para uma igreja, eu estou lascado. Deus é o Deus das confissões. E termina agora, senão vocês me matam. Deus faz uma mudança espiritual na vida do Elias. Deus faz uma visão espiritual. Irmãos, esse texto é interessante, porque Elias, ele estava acostumado com o fogo dos céus. Ele estava acostumado com repleplé. Ele estava acostumado com ver anjo. Mas a Bíblia diz que Deus, no final de tudo, coloca uma outra linguagem. Mostra um outro tipo de expressão. Deus mostra leveza. Deus mostra que, às vezes, o trabalho dele não vai ser escalafobético, visível. Não vai ser em grandes cultos de avivamento. Não vai ser em grandes convenções com pregadores famosos. As expressões espirituais vão vir não em terremotos, não em fogos, mas em murmúrios de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, ele não ouviu Deus no terremoto, ele estava acostumado com isso. Ele não ouviu Deus no fogo. Mas nessas crises, Deus fala com a gente diferente. A gente sai diferente. Ano passado eu tive umas crises bravas, ano passado foi um ano muito difícil. Mas Deus me fez vê-lo de uma maneira diferente. Brisas novas aconteceram. Enxergar uma beleza de Deus nos lugares onde eu não esperava. Enxergar Deus em orações sozinhas, em brisas suaves, longe da igreja. Quem que foi você, né, o ano passado? Quando os terremotos pararam, quando os fogos pararam, quando Deus parou tudo e te jogou dentro da sua casa. Como é que ficou essa história? O que aconteceu com a sua vida? Você está saindo disso vendo Deus diferente? Você está saindo disso enxergando Deus não em coisas extraordinárias, mas em coisas ordinárias da sua vida? Deus transforma ele. Ele ouve Deus. E aí Deus, no versículo 15, diz para ele: volte para o caminho de onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael como rei da Síria. Unja também papapá. E unge Eliseu para te suceder como profeta. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Elias, você estava assim, mas você não é assim. Eu ainda conto com você. Eu sei o dia que eu vou te levar e eu vou fazer do meu jeito e não do seu jeito.
Entendeu? Não é como as suas emoções distorcidas te fazem ver o seu destino. É a maneira que eu vejo que eu vou concretizar os propósitos que eu tenho para você. E aí Deus faz o Elias ungir, faz ele fazer milagres, faz ele ter a identidade dele de volta. E aí Deus o leva. Deus o leva. Depois de um tempo, nós não sabemos direito quanto tempo foi, Deus leva. Mas o cara que estava mal, que era um cara que amava a Deus, que no momento da dor ele pediu para Deus o matar ou o levar debaixo de uma árvore, sabe o que Deus faz com esse cara? Deus manda um Uber celestial. Um dia ele estava andando no meio da rua e o profeta dele falou assim, eu quero a sua unção. Ele falou assim, você tem que estar grudado em mim, porque ele já sabia que ia rolar alguma parada. De repente veio um redemoinho de fogo e ele... Deus leva ele com estilo, com glória. Elias foi uma das poucas pessoas que não morreram nessa terra. Por isso que talvez a Bíblia diz que Elias vai voltar, né? Tem essas profecias. Ou que ele já voltou. Mas é esse novo espiritual que você tem que ter. E aí, meus amigos, não tem jeito. É no ventinho suave. Tranca a porta. Vai chorar. Vai orar. Vai pedir o Espírito Santo para ele entrar no seu coração. Vai ler a palavra, porque ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela separa o que é físico, alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. Faz o básico. Faz o simples. O desafio para esse ano não é você se empoderar. O desafio para esse ano não é para você ser o máximo. O desafio para esse ano não é para você ser o guerreiro das galáxias. O desafio para esse ano é para você morrer, para você. É para você aprender a negar a si mesmo. É para você entender que existem algumas cruzes. Que você só vai conseguir viver fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. E aí eu vou terminar com o que eu falei no início. Muita gente tomou pau no teste ergométrico. O que a gente está passando não foi a encrenca. O que a gente passou ano passado foi um ensaio da encrenca. O que a gente passou ano passado foi uma pressão. Deus colocou a gente na esteirinha. Como eu disse, muitos caíram. Mas o bom é que você pode começar o teste de novo. Entendeu? Pode começar a orar. Porque você tem que estar forte. Vamos ficar de pé e vamos orar. E eu termino. Desculpa pelo horário. Eu quero orar por vocês. Que você entre no seu quarto. Gente, dá vergonha. Vou falar com vocês o que dá vergonha. Dá vergonha na gente. O livro mais vendido no Brasil por muitos meses, na revista Veja, foi um livro chamado Milagre da Manhã. Toma um banho gelado, faz uma meditação, um mantra qualquer lá, faz um exercíciozinho, papapá. Entendeu? E a gente
cristão já acorda atribulado. A gente já acorda sem um momento na nossa vida que a gente não pega isso aqui nem para cheirar. Não tem orações, não tem desabafos, a gente precisa. Os ímpios, sem conhecer o Deus da verdade, estão acordando cedo, sacrificando a carne, para tentar ter algum tipo de experiência com eles mesmos, de descobrir o eu interior. E nós temos o Deus vivo, que quer nos transformar, mas nós não aproximamos dele. Você tem que entrar na esteira mais forte. Pai, eu quero colocar a vida dos teus filhos nessa noite diante de ti. Deus, em nome de Jesus, em nome do teu filho Jesus, eu venho clamar ao Senhor, ó Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha invadir as mentes e corações aqui nessa noite. Deus, que em nome de Jesus, fortalezas da mente venham ser derrubadas em nome de Jesus. Deus, que distorções sobre si mesmo, que sentimentos de culpa, que raízes de amargura, que faltas de perdão, que sentimentos de inferioridade, que desgastes de guerra, Deus, que o Senhor venha visitar a mente das pessoas que estão aqui nessa noite, e o Senhor venha trazer libertação de alma. Pai, que o seu Espírito passe no coração dessas pessoas nessa noite. Deus, que o seu Espírito venha dividir alma e espírito, juntas e medulas, que o Senhor venha discernir pensamentos e propósitos do coração do homem nessa noite. Deus, humanize pessoas aqui nessa noite. Que não haja, Deus, pessoas que saiam daqui com um sentimento de super crentes, mas que saiam pessoas que saiam daqui capazes de desabafar e compartilhar as suas dores, Deus. Pai, eu clamo ao Senhor que o Senhor aviva a tua igreja nessa noite. Deus, que o Senhor fortaleça esses irmãos na força do Senhor. Deus, que o seu Espírito traga força, que assim como aquele pão que Elias, ó Deus, comeu e o ressuscitou da fraqueza, da inércia espiritual, Deus, que a sua palavra, que é o pão da vida, possa nessa noite trazer força espiritual à vida desses irmãos, em nome de Jesus. Deus, faz forte ao cansado nessa noite. Restaura as forças daquele que não tem mais vigor. Deus, faz forte ao cansado. Deus, faz pessoas mortas aqui subirem com asas como águias. Dá-nos, ó Deus, força para correr e não nos cansar. Deus, que a revelação do Senhor esteja no nosso coração. Que o Senhor nos dê espírito de ciência, de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Para que a gente possa saber a esperança da nossa vocação. Deus, que nós não sejamos pessoas que possamos passar nessa terra sem conhecer ao Senhor. Deus, nós não queremos conhecer ao Senhor só no céu. Nós queremos conhecer o Senhor aqui. Agora, Deus. Que o Senhor, então, Pai, tire as vendas espirituais e emocionais. Deus, que as pessoas que estão aqui com distorções da alma, Deus, que as pessoas que estão aqui com o coração ferido, que está impossibilitando elas de ver Deus, tira, ó Deus e Pai, essas cascas, tira essas máscaras, tira, ó Deus, em nome de Jesus, pessoas daqui hoje da caverna, em nome de Jesus. A caverna do medo, da religião, da hipocrisia. Deus, liberta as pessoas da caverna aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tira a pessoa das trevas. E nós, ó Deus, na autoridade de igreja, em nome de Jesus. Na autoridade de igreja, em nome de Jesus. Na autoridade de igreja, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal que se levanta contra qualquer vida aqui hoje, em nome de Jesus.
nós destruímos na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que não tem ação sobre a sua vida, nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra de bruxaria, nenhuma obra de macumbaria. Nós declaramos que a sua mente está liberta em nome de Jesus nessa noite. Deus, que o poder do Senhor venha quebrar grilhões. Deus, que o Senhor venha quebrar correntes espirituais nessa noite. Deus, levanta um povo vivo nessa igreja. Ressuscita os mortos, Senhor. Traz cura, Senhor. Quem precisa de cura física, traz, Senhor. Quem precisa de cura na alma, traz, Senhor. Quem precisa de avivamento espiritual, traz, Senhor. Deus, nós glorificamos ao Senhor. Nós exaltamos ao Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, que é o único Deus. Nós dizemos aqui hoje que nós não somos de Baal, que nós não adoramos a um Deus morto, nós adoramos ao Senhor. E nós declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor faz. Nós declaramos que nós queremos ser do Senhor. E nós consagramos 2021 ao Senhor. Deus, nós consagramos esse ano ao Senhor. Nós entregamos as nossas jornadas ao Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor. Que seja um ano de crescimento, de visões novas, de amor pelas pessoas, de comunhão, de experiências. O Senhor vem abençoar, Deus, a liderança dessa igreja, derramando sobre ela sabedoria, graça e poder. Que nesse púlpito, ó Deus, não seja nunca só palavras de sabedoria humana, mas seja sempre espírito e poder. É o que eu oro, Deus, e te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.